E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal chamado Química com Johnny. É um prazer imenso ter vocês aqui nesse canal. Hoje pessoal, no vídeo de hoje a gente vamos falar sobre os estados da matéria. Em especial, 5 estados da matéria. Iremos falar sobre o estado sólido, líquido, gasoso, plasma e condensado de Bose-Einstein. Além dos estados, iremos falar também sobre as diferenças entre esses estados. Beleza? Espero que você goste do vídeo. Curta, comenta, compartilha e se inscreva também na nossa página no Instagram. Lá a gente fazemos posts frequentemente. Então é isso, até mais e deixa de enrolação e bora lá. E aí pessoal, bora lá para o nosso vídeo tão esperado. Pessoal, nesse vídeo a gente iremos falar sobre os estados da matéria, propriamente ditos 5 estados. Estado sólido, estado líquido, gasoso, plasma e também o condensado de Bose-Einstein. Tá aí, beleza, né? Então bora lá. Pessoal, aqui está o nosso sumário, ou seja, o nosso passo, o nosso degrau durante nossa aula. Ponto 1 que iremos trabalhar vai ser essa questão sobre o que é a matéria. Porque fica praticamente impossível a gente compreender a matéria sem sequer saber o que é a matéria, né? Então o nosso ponto 1, ou seja, o nosso primeiro ponto que iremos falar, vai ser sobre o que é matéria. E o nosso segundo ponto vai ser os estados da matéria e também suas diferenças, porque os estados da matéria têm sim suas diferenças, beleza? E agora pessoal, aquela boa e velha pergunta, o que é matéria, né? Então, muitas das vezes a gente se pergunta o que é matéria. Será que matéria ela é o celular ou será a mão? Então a ciência ela tem um conceito simples, né, e muito útil, que é a matéria ela é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, tudo que tem massa e ocupa um lugar é matéria. Então, eu tenho massa, eu também ocupo um lugar no espaço, então eu sou matéria. Sim, eu sou matéria, você é matéria. O celular, o computador que você está utilizando para poder me ouvir e me ver também é matéria. Então, tudo isso é matéria. Além disso, os animais, planta, o ar que eu respiro, tudo isso é matéria. Por quê? Porque tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, matéria é isso. Até aí, beleza, né? Beleza, a gente já conseguimos entender o que é a matéria. Ficou fácil entender o que é a matéria. Mas aí vem outra pergunta fundamental. Do que a matéria ela é feita, né? O que é que tem dentro da matéria? O que é que compõe a matéria? Então a matéria ela é feita nada mais, nada menos do que moléculas e átomos. Simples assim. Feita de moléculas e átomos. Por exemplo, temos aqui a matéria que seria uma gota de água, né? Então a gota de água, se a gente dá um zoom assim, sabe, um zoom muito bom, a gente vamos conseguir encontrar a molécula de água muito famosa aí, que seria o nosso H2O. Só que o nosso H2O ele é representado por um átomo, esse maiorzinho aqui, o oxigênio, essas duas bolinhas aqui seriam os hidrogênios, certo? E o nosso átomo, da matéria em si fundamental, de que tudo é feito, o nosso átomo ele é constituído de prótons, esse vermelhão aqui com sinal positivo, nêutrons, o N, e também o elétron, que é o que é responsável por manter a matéria ligadas uma nas outras. Então, o átomo ele é feito de prótons, nêutrons e elétrons. Até aí tranquilo, né? Só que, pessoal, a matéria ela tem suas diferenças entre si. Por exemplo, se a gente analisar direitinho a composição do Sol, o Sol ele tem 78,5% de hidrogênio, 19,7% de hélio, oxigênio 0,86%, carbono 0,4 e 0,54 de outras substâncias, outros átomos e outras moléculas aí. Então, isso aqui é a nossa composição do Sol. Só que se a gente for estudar outra matéria, aquela outra matéria que iremos estudar vai ter outra composição. Possa ser que tenha outros elementos químicos envolvidos, outras moléculas envolvidas, beleza? Então, dependendo da matéria que iremos observar, tem sim átomos e moléculas diferentes. Aqui temos a nossa famosa e velha tabela periódica, né? Então, temos aqui todos os elementos químicos até os dias atuais. O hidrogênio, lítio, berílio, e cada elementozinho químico desse é diferente do outro. Cada um tem suas propriedades, cada um é diferente
um do outro. Por exemplo, o hidrogênio é o elemento químico mais abundante do nosso universo e é um gás. Em contrapartida, o ferro ele já é um metal e é bem menos abundante do que o hidrogênio, certo? Então, dependendo do que iremos falar de matéria em si, vai haver essa questão de diferença. Bom, até o momento já sabemos o que é a matéria e o que a matéria ela é feita, que são de átomos e moléculas e as diferenças entre essas matérias, certo? Porque dependendo do que iremos observar, vai haver a diferença entre essas matérias. Então, até aí beleza, né? E aí, pessoal, ficou fácil, não foi entender o que é matéria, do que a matéria ela é feita? Bom, tranquilo, tranquilo. Só que, pessoal, a matéria ela é encontrada, como eu havia falado no início do vídeo, de 5 maneiras diferentes. O primeiro que iremos falar agora vai ser o estado sólido. E o estado sólido, a gente, ao observar do lado, a gente consegue ver muitas coisas sólidas, né? Então, o sólido ele tem uma característica muito peculiar, que é o seguinte: ele tem uma estrutura bem definida, ou seja, sua forma e seu volume, a maneira como os átomos ou suas moléculas estão organizadas, é tudo bem juntinhas umas das outras, é tudo bem próximo, né? Então a interação molecular, a interação atômica que há de um átomo com outro átomo é bem próxima uma das outras, né? Então isso faz com que o sólido ele tenha uma forma e um volume bem definido. E a outra característica bem importante é que o sólido ele resiste à compressão, tração e não possui o que? Fluidez. Então, eu posso pegar um sólido, eu posso apertar ele, que eu vou perceber que ele vai resistir bem. Eu posso pegar um sólido e também posso puxar. Então, isso aqui seria a tração que eu estou fazendo no sólido. E ele vai também resistir. E outra coisa também, pessoal, é que o sólido ele não possui o que? Ele não possui uma fluidez, ou seja, ele não é igual à água, que eu pego a água, seguro na mão e a água ela consegue fluir da minha mão e escorrer, certo? Então, o gelo ou um sólido, ele tem uma forma e um volume bem definido, interações moleculares e atômicos fortes, né? E também é resistente à compressão, tração e não é fluido, beleza? Só que também o sólido ele tem algumas diferenças entre si. Por exemplo, ele pode ser dessa forma cristalina, né? Os átomos ou moléculas bem próximas uma das outras, né? Com formato, uma maneira ordenada, né? Tudo bem consistente, tudo bem perfeitinho aqui. Também ele pode ser amorfo, né? O que seria isso? Seria a maneira como está organizada, né? Seria uma organização um pouco desorganizada em si. É um aqui, outro aqui, sabe? Não tem na cristalina aqui tudo ordenadozinho aqui, ó, tudo perfeitinho. Já no amorfo não, é tudo espalhado, certo? Mesmo assim é sólido. Então, tem sua forma cristalina e também sua forma amorfo. Beleza? Outro estado bem familiarizado nosso é o estado líquido, né? Conseguimos encontrar o líquido facilmente. E um desses líquidos aí bem abundante aqui no nosso planeta é a água. A água em si, ou seja, o líquido, ele tem sua diferença entre o sólido. Por exemplo, as ligações e interações moderadas. O que significaria isso? Que no sólido, como vimos anteriormente, as moléculas e os átomos são um próximozinho um do outro. É um próximo do outro. Já a da água não, a molécula da água ou as moléculas e os átomos do líquido é um pouco mais afastado uma das outras, certo? E isso traz o que de diferente? Traz com que o volume seja fixo, mas a sua forma ela seja definida pelo recipiente. Por exemplo, eu tenho 1 litro de água aqui num copo. Se eu transferir para uma garrafa, continua sendo 1 litro de água, né? Concordo, né? Por quê? Porque o volume, ou seja, a quantidade de água, se manteve, não se modificou. Mas a sua forma sim, porque no copo tinha o formato de um copo. Quando eu transferi para a garrafa, formato de uma garrafa. Da mesma forma acontece se eu transferir 1 litro de água para um copo. E depois vamos ver que o copo vai ter a mesma quantidade de água, 1 litro, e sua forma vai ser no formato de um copo. O líquido ele tem um volume fixo
e tem a sua forma definida pelo recipiente que o armazena. Outra característica do líquido, ele suporta bem a compressão. Por exemplo, eu posso pegar uma garrafa de água e fazer uma compressão forte nela. Você vai perceber que ela consegue resistir. Isso também é uma característica do líquido, certo? E o líquido ele possui uma fluidez. Por exemplo, eu posso pegar o líquido aqui e você vai perceber que ele vai facilmente passar pelas nossas mãos. Ou então, outra característica também é a viscosidade. Se eu pegar um copo de água e derramar, você vai perceber que a água facilmente vai sair do copo e vai para o chão. Diferente, por exemplo, se eu pegar e fazer isso aí com mel. O mel ele demora muito mais do que a água. Por quê? Porque a viscosidade é bem maior do que a água. E a viscosidade basicamente seria isso. É o tempo que o líquido percorre todo o seu recipiente até cair. Pessoal, já falamos sobre o estado sólido, estado líquido, né? Só que agora iremos falar sobre o estado gasoso. E o estado gasoso, ele é caracterizado por ter ligações e interações fracas ou nenhuma. Por quê? Porque o gás, pessoal, as moléculas em si, eles estão afastadas uma das outras. Dificilmente elas se encontram uma com as outras, ou seja, faz interações umas com as outras, porque elas estão sempre afastadas. E isso é uma característica do estado gasoso. Além disso, o estado gasoso ele também tem seu volume e forma definida pelo seu recipiente. Por exemplo, se eu tiver 1 metro cúbico de gás comprimido, se eu pegar esse 1 metro cúbico de gás e colocar num quarto que tenha 10, você vai perceber que aquele 1 metro de gás cúbico vai ocupar todo o espaço. Por quê? E uma das características primordiais do gás é isso. O gás, ele, por estar afastado uma das outras, ele acaba ocupando todo o recipiente. E uma coisa é que ele é pouco resistente a esforço. Facilmente eu consigo comprimir ou expandir um gás, pelo simples fato das moléculas estar afastadas umas das outras. Então, pelo simples fato de as moléculas estar afastadas umas das outras, faz com que a gente faça um pequeno esforço para poder comprimir ou expandir um gás. Agora, pessoal, vamos falar sobre o quarto estado da matéria, que é o estado de plasma. O estado de plasma, pessoal, ele é formado por um gás a altíssimas temperaturas. Por exemplo, eu pego um gás e aumento a sua temperatura até um ponto que os elétrons eles começam a se desprender dos átomos. Começa a virar como se fosse uma nuvem de elétrons e partes positivas, ou seja, os átomos eles começam a se ionizarem. Então, quando eu pego um gás e elevo a sua temperatura, os elétrons eles começam a se desprender dos átomos e começa a virar uma espécie de uma nuvem eletrônica, beleza? E o estado mais abundante do universo é o plasma. O plasma ele é muito abundante no universo. Na Terra não, mas no universo sim. Por exemplo, as estrelas basicamente são plasma. São altas temperaturas, gases e a formação do plasma, o nosso quarto estado da matéria. E por último, pessoal, é o nosso estado condensado de Bose-Einstein. O condensado de Bose-Einstein, pessoal, ele é formado por elementos químicos a uma temperatura muito próxima do zero absoluto, ou seja, 273,15 graus Celsius. E isso faz o que? Faz com que mais baixo o estado quântico, ou seja, quando eu começo a resfriar um gás, por exemplo, as moléculas que estavam afastadas umas das outras, ela começa a se aproximar umas das outras. E quando ela chega ao zero absoluto, 273,15 graus Celsius, os átomos eles começam a perder sua energia cinética, começam a ficar imóveis. Então, isso faz com que tenha um mais baixo estado quântico, por estar uma temperatura absurdamente baixa, ou seja, 273,15 graus Celsius. E o nosso condensado de Bose-Einstein, ele não é encontrado na natureza, que é o estado da matéria de menor estado quântico. E era isso, pessoal, que tínhamos para esse vídeo, ou seja, para a nossa videoaula. Espero que você tenha gostado, então curta, comenta, compartilha. Aproveitando o momento também, siga nossa página no Instagram,
que tem como nome @química com Johnny, beleza? Então é isso, pessoal, aí, até logo, beleza?